Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Eduardo Prado, estamos começando mais um Jornal Ed. Prado. Então vamos parar de enrolação e bora para as notícias paralímpicas. Mas espera, Eduardo, que notícias paralímpicas? A Paralimpíada aconteceu porque, pelo que eu vi, na verdade, pelo que eu não vi, porque não foi mostrado, não aconteceu, né? Paralimpíadas, né? Porque isso, desculpa, mas foi uma vergonha. Uma vergonha. Isso é uma vergonha. Na nossa primeira notícia, a abertura. Houve uma abertura lindíssima, teve inclusive salto com cadeiras de rodas, ó, foi magnífica a abertura paralímpica. Eu tive que procurar na internet pra assistir, porque não mostrou na televisão. Tudo começou com fortes emoções, uma cadeira de rodas fazendo acrobacia de motocross. Isso é um absurdo. A abertura da Paralimpíada não é mostrada na televisão. Assim, os jogos, cadê os jogos? Sumiram os jogos. Porque pelo que eu vi, não tava passando em nenhum lugar. Só assim, na Sport TV e olha lá. Às vezes nem lá tava passando. Porque... assim, ó, só às vezes no jornal, assim, no final do dia, mostrava, assim, um relance rapidinho, mas nem um bloco inteiro era usado pra isso. Então isso é uma coisa, assim, muito ruim que a nossa sociedade ainda tem, porque a gente não consegue valorizar igual as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Assim, tá um nível diferente. Inclusive a gente consegue ver isso pelo preço dos ingressos, que nas Paralimpíadas variavam de 10 a 130 reais e nas Olimpíadas variavam de 40 a 600 reais. Estranho, sabe? Acho estranho mesmo. E qual é o problema de não ter exibição a Paralimpíada? O problema é o que acontece quando não tem muita exibição, não provoca interesse e as pessoas não ficam interessadas por aquilo. Você viu algum vídeo aí no YouTube, aí na internet falando das Paralimpíadas? Porque eu não vi. E achei isso uma coisa assim muito ruim, porque ninguém tá falando das Paralimpíadas. Eu acho que isso era uma coisa muito importante a ser falada, porque se a gente começar a falar, ia ter uma maior repercussão, ia aparecer mais, ia ser uma coisa mais legal, mas não. Pelo menos houve algumas notícias felizes, não é mesmo? O brasileiro Daniel Dias conquistou sua 24ª medalha, sendo o maior medalhista paralímpico do mundo. Parabéns, Daniel. O Brasil está orgulhoso de você, ou pelo menos quem viu a Paralimpíada está orgulhoso de você, porque você superou todo mundo e nadou muito, muito. Outra notícia super legal é que a BMW, ela desenvolveu uma cadeira de rodas, assim, ó, estilo Fórmula 1, foi uma super cadeira de rodas. A tecnologia, ela ajuda na acessibilidade, porque a gente pode fazer próteses, cadeiras de rodas, cada vez mais elaboradas e, além disso, mais baratas, como é o caso da impressora 3D, que é muito mais barato de fazer. Ela pode ficar mais confortável, mais leve. E também, com essa baratização do preço que ela vai seguir com a tecnologia, isso vai causar a democratização disso, porque tem gente que não tem acesso a essas coisas, próteses, órteses, enfim. E isso, a ciência, se ela caminhasse junto, seria muito bom. Mas, além dessas notícias felizes, também teve notícias tristes. Teve um ciclista que ele morreu em um acidente no meio das Paralimpíadas. E isso, o que eu achei muito ruim, não foi mostrado. Teve, nas Olimpíadas, teve uma ciclista que ela bateu a cabeça, foi levada para o hospital. Teve uma grande repercussão. Mas a morte desse ciclista paralímpico
não teve grande assim repercussão. Como a gente volta naquele negócio. Sim, as Olimpíadas teve menos alcance do que eles achavam que teria. E as Paralimpíadas teve mais. Mas a divulgação da Paralimpíada foi miserável. E uma coisa que poderia caminhar juntos é as Olimpíadas com as Paralimpíadas. Ou com as Paralimpíadas. Tem essas duas formas de ser chamadas. Por quê? Porque elas são separadas. E isso, só por esse ato, é meio que tá diferenciando, tá falando que tem diferença. Só que não tem, porque nós, seres humanos, somos todos iguais. Isso eu acho que é uma coisa muito importante. E eu acho que as Olimpíadas não tem que ser como elas são agora. As Olimpíadas e as Paralimpíadas tinham que ser juntas. Tinha que ser uma coisa só. Tinha que ser uma união. Uma coisa todas juntas. Porque a Olimpíada tem todo aquele discurso de juntar tudo isso. Ah, Eduardo, mas você vai colocar o cara deficiente correndo com quem não tem deficiência? Aí vai ser injusto. Claro que vai. Mas aí tá a questão, não é que vai fazer isso. Pode aumentar o tempo das Olimpíadas, só que coloca nas Olimpíadas os esportes da Paralimpíada. E isso ia ser um ato muito legal. Mas infelizmente a gente ainda tá longe disso. Infelizmente. Porque se a gente acabasse com esses preconceitos, imagina como o nosso mundo ia ser um mundo melhor, um mundo mais feliz, um mundo mais livre, com mais liberdade, com mais amor e com mais tudo. Porque um mundo que a gente tem preconceitos, um mundo de repressão, não é um mundo bom para se viver. Então, se você concorda com isso, deixa o seu like aqui embaixo, compartilha esse vídeo lá com seus amigos no Facebook, se inscreve aqui no canal, me siga em todas as minhas redes sociais. E é isso, um beijão!